Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida, espero que estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim, para euzinha Marcela, falar do meu papai espiritual, falar do meu Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu resgatador, meu libertador e do meu doce e amado Espírito Santo, sempre é um privilégio, uma honra, uma gratidão imensa que eu tenho. Eu não tenho nem palavras para expressar. Eu conheci um amor que me libertou, um amor que me curou, um amor que me fez eu sentir filha amada de Deus. E para falar do meu Senhor, muitas vezes me faltam palavras, porque Jesus ele tem feito uma obra tão grande dentro de mim. Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha rotina, sabe? Ter me encontrado no meio da multidão. Lembra de Zaqueu? Um cara de pequena estatura, viu uma multidão em volta de Jesus e ele queria ver Jesus, nem que seja de longe, né? Porque já que ele era pequeno, como chegar até essa multidão? Mas Jesus estava vendo Zaqueu. E eu quero dizer uma coisa para você. Não importa a multidão que te cerca, não importa o pecado que você está sendo mantido preso, presa. Não importa quem está querendo impedir você de ir até Jesus. Talvez seja seu pecado. Talvez seja o medo, a insegurança. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se no seu coração você almeja por Jesus, Ele vai fazer você dar um jeito de ir até Ele. Então Zaqueu, ele subiu na figueira para que de lá de cima ele pelo menos visse Jesus, que já no entendimento dele não tinha como ele chegar perto de Jesus. Você conhece a história, né? E Jesus viu ele lá em cima da figueira. Desça daí depressa, Zaqueu, porque hoje me convém, tá? Entra na tua casa, cear contigo, ter uma conversinha contigo, Zaqueu. Tu tá pensando que você vai me ver daí só e pronto, acabou? Comigo não funciona assim não, Zaqueu. Ei, você se esforçou para me ver. Você não vai somente me ver daí de cima. Nós dois vamos sentar em volta da mesa e vamos bater um papo, vamos dialogar, porque eu tenho maravilha para operar na sua vida e na sua casa, Zaqueu. E foi assim que Deus fez comigo. E olha que eu estava lá, sabe, no lamaçal do pecado. Mas eu decidi ir atrás desse Jesus, mesmo que eu só conhecia de ouvir falar. Mas Jesus estava me chamando e eu fui. E foi a melhor decisão da minha vida, foi buscar Jesus. E quando eu encontrei esse Jesus, eu disse, eu não te solto. Fiz igual Jacó com o anjo. Agarrou lá na roupa do anjo, enquanto tu não me abençoar, tá pensando que eu vou te deixar embora? Ruim. E hoje, para mim, falar de Jesus, do amor de Deus, é um privilégio. Ele tem transformado tanto minha vida. Ah, Deus sabia muito bem quem eu era lá no passado. Ô vida desgraçada. Ô vida vazia. Gente, quantas pessoas dizem assim, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas não tem intimidade com o papai. Só conheço de ouvir falar. E Deus não quer que eu e você, a gente conheça Ele só de ouvir falar. Ele quer que a gente experimente este amor, que você sinta este amor, que se sinta amado, amada. Quantas pessoas que vai ver e ouvir esse meu vídeo, que ela não se sente que Deus a ama pelo fato de estar vivendo situações que ela sabe que desagrade a Deus. Mas deixa eu te falar, Deus ele te ama independente da circunstância. Ele ama o pecador, mas ele abomina o nosso pecado. Quando a gente vai para os pés do Senhor, a gente vai do jeito que a gente está, carregado, carregada. Mas quando você chega lá,
diante do mestre, do jeito que tu tá, você não pode ficar. Porque ali começa uma purificação de Jesus dentro da gente. É uma libertação. Não tem? Então não deixa que nada impeça você de ir para Jesus. Não tenha medo. Eu tenho medo de ir para Jesus, chegar lá eu vou ouvir um sermão dele. Não vai nada, menina, não vai não, minha filha, meu filho. Ele vai fazer assim, abrir os braços para você, vai te abraçar, vai te acolher. E ali ele vai começar uma limpeza, uma transformação em você. Vá por mim, eu tô te falando. Foi assim que aconteceu comigo. A palavra para mim, para você, se encontra no livro de Mateus, capítulo 14. Você me acompanhando nos versículos aí? O título da minha Bíblia também é Jesus anda por sobre o mar. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, que é com os discípulos, andando por sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E por favor, preste atenção no que o Senhor quer falar e está falando com a gente, tá bom? Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha, eu e você precisamos ter essa atitude de Pedro. Precisamos ser ousadas, sabe? Mesmo que a gente tenha medo, mesmo que você está com essa insegurança aí, será que ele vai me aceitar? Será que eu ir lá, ele vai me receber? Será se eu ir lá, ele não vai se importar com as coisinhas que eu estou praticando? Será? Vai! Deixa esse negócio de será, esse medo para lá e vai. Simplesmente vai. Ei, viva no sobrenatural, anda no sobrenatural, porque, deixa eu te falar uma coisa pra você, viver com Deus é caminhar no sobrenatural, porque Deus a gente não consegue ver, mas a gente precisa caminhar junto com Ele, e caminhar com Deus, minha filha, meu filho, é você caminhar no sobrenatural, andar no sobrenatural. Continuando, aí ele disse: manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31. E prostramente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? No início, Pedro, ele sentiu, aquele desejo de ir até Jesus e ele foi. Mas lá ele foi, deu uma parada, começou a olhar para os lados e viu o vento, a força. E aí ele sentiu medo e começou a afundar. E ele gritou: mestre, e Jesus foi lá e deu a mão para ele, e ele não afundou. E aí Jesus diz assim: homem de pequena fé. Mas Pedro foi. Muitos de nós somos covardes. Fica aí pensando nas impossibilidades. Será que vai dar certo? Será? Esse será sabota o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Sabota você caminhar no sobrenatural de Deus. Não importa que Pedro teve medo ali quando ele caminhou. Mas quem estava ali para ajudar ele? Quem salvou Pedro? Foi os discípulos? Quem foi? Jesus. E o que aconteceu com Pedro depois no seu ministério? Você viu a ousadia dele para pregar, do amor que ele falava de Jesus. E quem disse que medo impediu Pedro mais de fazer aquilo que agradava a Deus, de viver o sobrenatural de Deus? Nada. Então, nós somos como Pedro, nós temos medo, nós somos inseguros,
Mas o negócio é eu e você não ficar ali parado como uma estátua. É a gente ir. Porque se você quer viver com Deus, aprenda. Você vai viver do lado de um Deus que vive no sobrenatural. Então Deus nos chama para caminhar e viver no sobrenatural. Sem você e eu ficar pensando no será. Não tem? Vá! O negócio é vá! E aí, eu achei incrível a forma de como o Senhor disse para mim, né? Sobre a fé. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz que a fé é um dom que Deus nos deu. Então a fé é um dom que Deus colocou na gente. Até aí, beleza, é um dom. Mas para mim, para você viver o sobrenatural de Deus, no entanto, precisamos aperfeiçoar a nossa fé, buscando no Senhor que Ele nos dá uma fé sobrenatural. Então, você e eu precisamos buscar no Senhor que Ele venha aperfeiçoar a nossa fé. Com essa fé, botando nessa fé o sobrenatural do Senhor. Porque viver essa fé sobrenatural é você olhar para a parede e não ver que não tem uma porta ali. Mas você dizer assim, eu creio que ali vai ser aberta uma porta. É você que está aí doente e você dizer assim, eu creio que Jesus vai me curar. Eu acredito que eu vou ver eu curadinha. Eu creio que quem se levantou contra a minha vida, eu acredito que Jesus vai me honrar. Eu acredito que tudo que tirou de mim, Jesus vai me restituir. Gente, servir a Deus é coisa de doido. Porque você vai ter que acreditar naquilo que você não está vendo. Servir Deus, para servir Deus tem que ser doido. Tem que ser doido. Como que você vai acreditar que uma porta vai abrir na parede se você não está vendo? É coisa de doido, não é? Como que você vai acreditar que eu sei que está doente e você vai receber a cura? Você está vendo? Não, mas você acredita por quê? Porque Deus é um Deus do sobrenatural. Deus se move no sobrenatural. Então Ele nos chama para mover junto com Ele, gente. Não tem? E Deus hoje me deu eu ia falar outra coisa, me deu uma sacudida bem. Não tem? Então é isso aí, gente, a palavra para nós. Do meu jeito, da minha forma, mas eu creio que papai vai falar muito ao teu coração. Então nós precisamos buscar no Senhor, que Ele aperfeiçoa a nossa fé, com essa fé sobrenatural. Porque Pedro tinha fé, mas Jesus disse que era pequena fé. Mas a fé que tinha em Pedro era um dom que Deus deu. Mas já que a bichinha estava pequenininha, então, para andar com Deus no sobrenatural, a nossa fé precisa sofrer uns aperfeiçoamentos aí do Senhor, não tem? Então cabe a mim e a você pedir ao Senhor, Senhor, aperfeiçoa a minha fé, uma fé no sobrenatural, para que eu possa, Senhor, caminhar no sobrenatural junto com o Senhor. Meu filho, minha filha, não sei quais são as suas dificuldades. Se é um vício, não sei. Se é uma dor que você não consegue largar da sua alma, no seu coração. Se é um perdão que você não consegue liberar. Eu não sei. Mas eu te digo uma coisa. Se você for até Jesus, as coisas para você nunca mais vai ser as mesmas. Acredito que eu estou te dizendo. E se você tem dúvida, eu quero dizer uma coisa para você. Pede ao Senhor para te libertar dela. Porque a dúvida também, ela sabota o agir de Deus nas nossas vidas. Assim como a incredulidade. Quantas pessoas aí não conseguem viver o sobrenatural de Deus? Não conseguem viver os sonhos, os planos de Deus? Porque a incredulidade é um sabotador. Ele sabota. O medo também entende? E o medo tem paralisado muitos de nós. Eu já falei em alguns vídeos meus e costumo dizer, e estou sempre frisando, o medo Deus colocou dentro da gente. A gente tem que ter medo para algumas coisas, né? Você tem que ter medo de atravessar a rua. Você vai atravessar a rua antes de olhar, se não é vem cá? Quem é doido de fazer isso? Não é mesmo? Então esse medo aí é normal. Agora aquele medo que te paralisa, não. Então eu não sei quais são as suas impossibilidades, o que está te amarrando, te prendendo, te acorrentando. Não sei. Mas eu te garanto que se você passar por cima de tudo isso e correr para os braços de Jesus, Ele muda a sua vida. Essa é a palavra para mim, para você, do meu jeito, da minha forma, que Jesus e o papai e o nosso doce amigo Espírito Santo vai falar muito contigo.